Vamos fazer agora a análise da luta entre Kamaru Usman, que vai estar enfrentando Jorge Masvidal na luta principal do UFC 251. Aqui comigo, João Menegali Barbie e Caio Alândia. Se você é novo por aqui, não esquece de se inscrever no nosso canal. Se você está acompanhando a gente pelo Instagram, aqui no link da bio tem o nosso canal do YouTube, então vá lá e se inscreve no nosso canal também. Lembrando que na descrição do nosso vídeo do YouTube tem todos os links das nossas redes sociais. Venha fazer parte da família Round Extra e segue a gente tudo aqui embaixo na descrição. Para quem não sabe, a luta principal do UFC 251 seria Kamaru Usman versus Gilbert Burns, né, o Durinho. Mas o Durinho testou positivo para a Covid-19 e acabou sendo removido da luta. E de última hora aí o UFC colocou o Jorge Masvidal, que há rumores aí que seria uma das suas primeiras opções para fazer a luta principal deste evento, que será lá na ilha de Dana White, na Ilha da Fantasia, em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos. João Menegali Barbie, eu tinha te perguntado, né, na primeira análise, se você não ouviu, tá aqui no nosso canal, dá uma acompanhadinha. A gente fez a análise do Kamaru Usman versus o Durinho, só para título de informação mesmo, nunca é demais aprender, então vai lá e dá uma conferidinha sobre a nossa análise. A gente tinha feito uma análise do Kamaru Usman para com o Durinho, né? E certamente muda completamente o jogo agora que ele vai enfrentar o Jorge Masvidal. O que a gente pode esperar aí do Kamaru Usman para o Masvidal, e se muda mesmo aí esse casamento de estilo? Definitivamente eu acho que muda, apesar que o jogo do Masvidal é um jogo muito... do Masvidal não, do Usman. É um jogo muito focado no que ele consegue fazer e não no que o adversário consegue fazer. Vamos dizer, ele é um cara que, claro, vai fazer adaptações mínimas. Por exemplo, eu não acho que ele tentaria levar o Durinho para o chão tantas vezes quanto ele vai tentar levar o Masvidal, porque a qualidade do Durinho no chão é muito superior. Mas só que, no geral, o Usman não é um cara que consegue mudar o jogo, como, por exemplo, esse cara é bom em pé, vou levar pro chão. Esse cara é bom no chão, vou deixar a luta em pé. Claro que ele pode fazer isso, só que como ele não é muito eficaz no chão, a nível de um cara tipo Durinho, e também não é muito eficaz em pé a nível de um cara tipo Masvidal, as opções dele são mais limitadas. Ele tem que usar mesmo o que ele é realmente bom. E eu acho que esse casamento de luta aí é mais favorável ao Usman do que o Durinho era. Porque, como a gente tinha falado na primeira análise, o Usman, ele é um cara de muito volume, de muita pressão. Eu tinha avaliado o jogo dele como um jogo de tenacidade. Eu acho que isso define não só o caráter do lutador, mas também a forma que ele leva os treinos e a forma que ele luta, que é uma forma de pressão ininterrupta, de fazer o oponente trabalhar, de fazer força o tempo todo. E ele é um cara que consegue fazer força 10, 15, 20 rounds seguidos, se você quiser. É um cara que vai botar na grade e trabalhar golpes no corpo, aqueles golpes que parecem não fazer efeito, mas só quando o cara fica 5 minutos sem parar, socando o seu corpo, acredite, vai doer. Até porque ele é um monstro de forte para a categoria, ele claramente é bem mais pesado que a maior parte da competição, e eu acho que ele vai estar bem mais pesado que o Masvidal no dia da luta, e especialmente em questão de musculatura, eu acho que a dele vai ser bem mais densa. Então, esse jogo de força é bem conveniente para ele, e é um jogo que dá para ver que ele não se cansa por fazer. Ele é um cara que tá vindo muito dessa escola nova, porque originalmente, quando você pegava um wrestler, o que você tinha que fazer era se arrastar até a grade e tentar usar a grade para se levantar, o famoso wall walk, que era a tática padrão contra o wrestler. E aí vem esses caras, tipo o Usman, e também o melhor exemplo possível ao Khabib Nurmagomedov, são caras que usam a grade para trabalhar. São caras que gostam de estar lá, porque lá eles conseguem travar o oponente no chão. Eles não precisam ficar preocupados com o trabalho da guarda, sabe? Quando o Khabib queda uma pessoa no espaço aberto, quando o Usman queda uma pessoa no espaço aberto, ele tem problemas trabalhando por cima na guarda, não que ele seja ameaçado, mas é um jogo mais difícil do que quando ele está com o oponente travado entre ele, o chão e a grade. O oponente fica sem espaço para trabalhar, não tem como ele trabalhar uma guarda, e se ele não consegue se levantar sem desvencilhar, o Usman simplesmente joga ele no chão de novo. Ele é muito bom nisso, e além disso, o jogo dele que é mais infernal, que é o que eu achava que seria o complicado pro Durinho, é a questão do clinch. O clinch dele é muito forte. Ele, quando trava uma pessoa na grade,
em geral, passa muito tempo com o oponente com as costas na grade. É muito difícil virar ele, é muito difícil se desvencilhar. E muita gente acha esse tipo de jogo chato, assim, mas é incrível a eficiência que ele tem fazendo esse tipo de coisa. Ele não é eu comparei ele com o Khabib, mas ele não tem nem metade da atividade que o Khabib tem por cima. Ao invés disso, ele realmente prefere diminuir o ritmo da luta quando queda, mas o posicionamento dele é extremamente dominante. E eu acho que essas são as características principais do jogo do Usman. Ele tem uma envergadura muito longa e ele gosta de trabalhar golpes retos, mas é principalmente pressionando. Ele gosta de pressionar, de andar para frente e colocar o adversário contra a grade. Também trabalha bons cotovelos no clinch, trabalha esses mesmos cotovelos saindo no clinch e dá para ver que ele bate muito pesado. Mas no geral, se eu tivesse que definir o jogo dele, seria uma questão de clinch e quedas. Do outro lado tá o Jorge Masvidal. Antes de você fazer a análise dele, Barba, eu queria perguntar se você acha que o Masvidal é merecedor de estar nesse posto aí de desafiante. Bom, eu vou te dizer que com a saída do Durinho, porque tem muita gente falando que essa era a luta que tinha que acontecer inicialmente, mas não era. A luta que tinha que acontecer era do campeão contra o contender número 1, o cara que se qualificou vencendo um ex-desafiante e um ex-campeão, que era o Durinho. O Masvidal tá com uma sequência de 3 vitórias aí, e claro, são ótimas vitórias em cima do Ben Askren, do Darren Till, nem vou contar o Nate Diaz não conta, mas é uma sequência ótima e eu acho que qualifica ele para uma disputa de cinturão. Eu acho que, tirando o Durinho, ele é realmente o cara a competir. E o Durinho saiu, então eu realmente não vejo problema nessa luta. Eu veria problema se ela acontecesse apesar do Durinho estar apto a competir, mas na situação atual eu acho ela bem tranquila. Dado isso aí, o Masvidal venceu o Darren Till, acho que foi das últimas lutas a vitória assim, mais importante da sua carreira. Venceu o Ben Askren, né, estreando aí no UFC. Estreando não, segunda luta dele. Do Askren, a luta mais rápida, o nocaute mais rápido na história do UFC, e venceu o Nate Diaz, que não sei se significa muita coisa, mas tá aí, Jorge Masvidal vai estar aí tendo a oportunidade de enfrentar Kamaru Usman. Babi, Masvidal pegando a luta aí, faltando uma semana, você acha que já estava treinando, já estava mais ou menos treinado? O que você acha que isso pode acontecer e se isso pode influenciar aí a performance dele na luta? O treinador dele tinha dado declarações um tempo atrás falando que ele já estava treinando, então eu sinceramente não estou considerando essa luta como se fosse um cara qualquer pegando a luta de última hora faltando uma semana. Eu acho que ele já estava treinando para essa possibilidade. Eu acho que ele vai vir preparado. Eu também não creio que ele estivesse parado de forma alguma, mesmo sem essas declarações. Eu não acredito nisso. Então, para mim, não vejo como que isso vai afetar muito ele. Eu acho que é passível até de afetar mais o Masvidal. O Masvidal, não, eu tô confundindo o nome dele. É mais passível de afetar mais o Usman, porque o Usman trocou de academia. Ele estava fazendo um campo para um cara totalmente diferente, em um ambiente diferente, com parceiros de treino diferentes, com técnicos diferentes. Então, para ele, mudou tudo. E de forma desnecessária, né? Porque antes ele ia enfrentar um parceiro de academia. E para enfrentar o Masvidal, ele não precisaria ter feito absolutamente nada disso. E as habilidades técnicas aí do Masvidal para enfrentar aí o Usman? Cara, eu acho ele um cara extremamente habilidoso, sempre foi. E o interessante é que agora você vê que as habilidades dele estão casando, sabe? Ele sempre teve alguns problemas e esses problemas estão sendo cada vez mais consertados. O interessante é que, por exemplo, eu considerava ele muito favorito para a luta contra o Nate Diaz, mas eu não achava que seria aquela passada de caminhão que foi a luta. Eu achava que ele daria muito ralo contra o Ben Askren e ele foi lá e nocauteou em 5 segundos. E eu achava que ele perderia pro Darren Till e ele foi lá e nocauteou em 2 rounds. Então, assim, ele tá tendo performances além do que eu esperava dele, mesmo nas lutas que eu espero que ele vença, sabe? Ele sempre teve um boxe muito bom, eu acho que ele é dos melhores boxes aí da categoria, talvez o melhor, inclusive, porque ele é um cara muito reativo, ele é um cara muito defensivamente consciente, tem uma guarda boa, tem uma movimentação boa, tem um jab muito bom.
sabe a hora de se defender, sabe a hora de atacar, contra-golpeia muito bem, mede a distância muito bem. O que acontece às vezes com ele, pelo menos acontecia, é que ele às vezes ficava muito contente em só acertar alguns golpes, controlar a distância, e aí ele perdia decisões contestáveis, como é o caso mais notório, sendo contra o Aue a quinta, num dos piores garfos da história. Fora isso, ele tem chutes muito bons na linha média, que foram golpes definidores aí na luta contra o Nate Diaz. Um jogo de solo muito sólido por cima. Ele também é bom por baixo, mas eu acho que a questão diferencial dele a respeito de cair por baixo é o tanto que ele é difícil de se estabilizar por cima. É muito raro você ver os caras amarrando ele. É por isso que eu achava que ele daria uma luta tão difícil pro Ben Askren. Ele é um cara difícil de se estabilizar, ele é um cara que levanta muito bem, ele é um cara que raspa muito bem, ele é um cara que ameaça guilhotinas quando ele tá por baixo. Ele não pula em guilhotinas, ele ameaça a guilhotina de forma a conseguir uma raspagem, e ele faz isso muito bem. Agora, se tem um aspecto que eu acho que o jogo dele peca um pouco, é justamente na questão de clinch. Apesar dele ter feito um trabalho muito efetivo contra o Nate Diaz no clinch, eu acho que esse é o jogo dele que mais é menos desenvolvido. Porque contra o Nate ele estava simplesmente travando, girando e separando, que era realmente o que ele tinha que fazer. Mas só que não nos mostra o que vai conseguir fazer contra um monstro tipo o Kamaru Usman, que essa é a área de domínio dele, né? Mas eu gosto muito do Masvidal como lutador. Acho que é um cara que veio se desenvolvendo aí ao longo de muitas e muitas lutas, né? Ele é um veterano de 17 lutas e parece finalmente ter chegado no auge, onde todas as habilidades dele estão funcionando. A luta contra o Darren Till foi até interessante por conta disso, porque ele era um cara que tinha sido jogado para morrer contra o Darren Till. E ao invés disso ele mostrou belo movimento de cabeça, bons golpes circulares para contragolpear um cara que tinha um alcance maior e soube muito bem encurtar a distância rápido, buscando a cabeça de um oponente que tinha como maior defesa recuar. E ele fez tudo isso com tanta presteza que nocauteou em 2 rounds, e ele já estava sendo superior na luta nisso. Então, Masvidal é um cara bem completo, mas que tem como forte a trocação, definindo assim. Bom, Caio, o que você espera da luta aí? O que você acha que vai acontecer nesse confronto entre os dois? Bom, acontece o seguinte. A preparação original do Usman era para enfrentar um trocador que tinha um jogo definido X. O Durin, ele tinha uma variedade de golpes por cima e não costumava chutar muito alto. É um cara que costumava atacar muito as pernas. Aquilo que eu citei na análise que já está até no YouTube nosso, sobre o caminho das pedras pro Durin, o trabalho nos low kicks na base mais aberta do Usman. Agora a gente está falando de uma outra situação. O Masvidal, ele em sua essência, um boxer. Ele não tem formação em boxe, mas ele é um cara que trabalha muito as mãos. Ele tem uma variedade de golpes com as mãos muito grande. Só que eu não sei se isso vai ser o suficiente para parar o Usman, que é um cara que vai pra cima dele o tempo todo. É militar. Ele é ação, é pressão. É muito golpe reto. O Usman não é um cara que costuma ter uma esquiva muito grande, não é um cara que costuma ter um movimento de cabeça tão amplo. Talvez esse seja o caminho pro Masvidal. Ele ir pontuando, ir acertando, batendo, saindo. Muita movimentação lateral. É isso que o Masvidal tem que fazer. O Masvidal, ele é um cara que não é muito afeito aos golpes baixos, ele não é muito afeito a chute, só que ele tem uma boa movimentação. Ele tem movimentação lateral, ele tem uma mão relativamente pesada. Eu não sei se pesado o suficiente para colocar o Usman para dormir, mas ele tem uma mão pesada. Eu não acredito muito nessa questão de que ele não estava trabalhando, ele assumiu de última hora. Eu acredito sinceramente que o UFC ele tinha uma planificação para pagar o que o cara quer, no final das contas. Então eu acredito que ele estava com uma preparação focada no Usman, diferentemente do Usman. E até mudou de academia, como o Barbie citou. Ele foi para uma outra localidade, alterou totalmente
rotina, o gameplay, alterou totalmente o frame do que o Usman costuma ter, que é a localidade. Ele foi de um lugar que é relativamente quente para um lugar que é mais frio. Ele mudou os companheiros de treino, ele mudou as táticas de treino. Então eu acho que talvez essa mudança, talvez essa alteração não ser uma coisa que o Usman estava esperando que fosse acontecer, possa ser a chave pro jogo do Masvidal. A mudança de estilo de trocação, a mudança de padrão do que o adversário pode apresentar. Porém, nesse meio tempo a gente também tem o quê? Entraram as possibilidades das quedas. O Masvidal, ele é um cara que, em teoria, sabe como é a situação atual, a gente pode esperar muito bem que ele acerte um golpe e derrube, mas eu acho isso improvável. Eu acho quase 100% improvável que a gente tenha um Ben Askren 2.0, mas o Usman, ele ganhou uma nova valência dentro do jogo, porque em um combate contra o Durinho não seria vantagem nenhuma ele trabalhar o clinch e pôr para baixo, porque o Durinho tinha uma guarda ativa, o Durinho tinha uma movimentação no chão muito agressiva, ele tinha transição, ele sabia raspar em um bom nível, e o Masvidal já não tem mais todo esse background, não tem mais toda essa qualidade na movimentação no chão. Ele é um cara quedável, caso você consiga encurtar e pressionar ele é um cara que ele acaba se perdendo, ele é um cara quedável, mas ele também tem o seu jogo, ele tem as suas chances nessa questão da trocação, do bater e sair, bater e pontuar. O Masvidal vai ter que estar com o gás totalmente em dia, porque essa é uma luta em que ele não tem margem para erro, ele não tem margem para um passo errado, porque se ele der um passo errado, o Usman tá em cima dele. A gente tá falando de um cara que não costuma andar para trás, a gente tá falando de um cara que não costuma voltar. E o Usman, ele não tem uma variedade tão grande de golpes, mas o que ele costuma pegar, ele costuma bater para machucar. Eu ainda acho o Usman bem favorito. Se for uma luta mais parelha do que o que eu já esperava, eu vou ficar bem surpreso. Eu acho que o Usman, ele é bem favorito nessa luta, mais favorito do que contra o Durinho, que eu tinha dado favoritismo pro desafiante. Bom, Barbie, o que você espera dessa luta aí? Eu tinha perguntado com relação ao Masvidal ter pegado a luta de cima da hora, mas acaba sendo a luta nova para o Kamaru Usman também, né? Sim, com certeza, mas para falar a verdade, dado a questão do clinch, eu acho que o favoritismo do Usman aí é bem claro, porque é uma área que é a deficiência do Masvidal e é onde o Usman se dá melhor, sabe? Claro que quando a luta estiver no aberto, é muito capaz do Masvidal prevenir essa agressividade do Usman se movimentando e atacando, principalmente chutes no corpo. Eu acho que são cruciais aí, porque o Usman, claro, queda muito bem, mas ele não é normalmente um cara de agarrar chute e avançar na queda. Ele prefere quedar a partir de trabalho na grade, né? Então, trabalhar esses golpes, trabalhar a movimentação vai ser crucial. Não se deixar encurralar tem que ser o plano de jogo A do Masvidal. Porque no clinch, igual eu falei, a diferença de força era o que estava compensando para o Masvidal em lutas passadas. Nessa luta, ele não vai ter vantagem de força, ele não vai ter vantagem de gás. E ele vai estar trabalhando contra um cara que faz a luta acontecer no clinch. Então eu acho que é aí que o Usman tende a dominar, porque a não ser que o Masvidal apresente uma melhora muito súbita, a tendência é que ele fique de costas para a grade muito tempo, tomando alguns golpes contundentes, tanto no corpo quanto na cabeça, sendo quedado algumas vezes. Eu não creio que ele seja um cara que vai ficar muito tempo aí por baixo do Usman, caso a luta vá para o chão, apesar disso poder acontecer, porque o Usman tem um bom domínio posicional. Mas definitivamente eu acho que o maior amigo do Masvidal para essa luta é a questão de movimentação, é a questão de movimentação lateral principalmente, você evitar a grade, ter muita consciência de quando você está chegando perto dela, contragolpear os golpes retos do Usman. Eu acho que uma coisa crucial também é fazer o Usman sentir o peso da mão, que é uma coisa que eu sempre ressalto. Você tem que fazer o adversário agressivo ter medo.
Você tem que fazer ele pensar, meu Deus, eu não posso ficar encurtando de qualquer jeito, senão eu vou ficar sendo contragolpeado. Isso não é verdade todas as vezes, mas você tem que passar essa impressão. Se o Masvidal conseguir contragolpear os jabs diretos do Usman, a princípio, eu acho que ele vai colocar um certo receio no Usman de simplesmente entrar no clinch. E aí o Masvidal consegue trocar de forma mais solta, consegue se movimentar melhor e trabalhar melhor o próprio jogo. Isso dito, eu acho que, como eu disse antes, o jogo do Usman é muito tenaz. É muito esse jogo de insistência, de pressão. Eu acho difícil que ele seja dissuadido de fazer o que ele tem que fazer. Ele é um cara também, assim, que às vezes sai do jogo por essa questão de rixa contra o adversário, que foi o que a gente viu na última luta contra o Colby Covington. Mas nessa luta, sair do jogo e resolver trocar com o Masvidal seria definitivamente um erro. Eu acho que o Usman é bem favorito, como eu já disse, por toda essa questão de onde ele se dá melhor é onde o Masvidal se dá pior. Claro que o Masvidal tem armas, mas só que eu acho que a tendência é que a longo prazo a luta se torne cada vez mais pro Usman, por ele conseguir clinchar, conseguir trabalhar os cotovelos, os golpes no corpo, conseguir fazer o Masvidal ter que se esforçar para sair da grade e ir cansando com o passar do tempo. O Masvidal é um cara de ótimo gás, mas lutando contra um mamute daqueles como o Kamaru Usman, todo mundo cansa. Então, assim, talvez o favoritismo de algumas casas de aposta que eu vi que estão colocando o Kamaru Usman de favorito 3-1, ou até mais do que isso, talvez isso seja um pouco exacerbado, mas eu acho o favoritismo dele bem claro para essa luta. É isso aí, tá aqui a nossa análise. Se você concorda aqui com os nossos especialistas, deixe o seu comentário. Se você discorda também, diga também para quem vai a sua torcida nessa luta, a sua aposta. Lembrando que aqui na descrição do nosso vídeo tem um link de todas as nossas redes sociais, o nosso Instagram, Facebook, Twitter e também o nosso grupo do Telegram. Venha fazer parte aqui da nossa família Round Extra. Muito obrigado pela audiência e até a nossa próxima análise.